aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. Antes de tudo, nós cumprimentamos os pais que hoje comemoram o seu dia, e estamos oferecendo esta missa de hoje nas intenções de todos os pais, aqueles que estão conosco, que temos a graça de ter aqui nesta terra, e aqueles também que já partiram para o reino eterno, pedindo a Deus que dê a esses o descanso eterno no seu reino. Nós hoje celebramos o domingo, o dia do Senhor. A palavra de Deus nos é dirigida amorosamente. Deus quer sempre nos ensinar, quer sempre nos dar uma mensagem de vida, para que nós possamos viver a nossa vida sempre com esta alegria no nosso coração, na nossa alma. A escuta da palavra de Deus, mesmo quando ela nos desafia, mesmo quando ela exige, nós nunca acolhemos mal esta palavra, mas entendendo que Deus nos ama, nós também entendemos que Ele muitas vezes nos corrige, que Ele muitas vezes chama a nossa atenção porque nos ama. E nós ouvimos a primeira leitura de hoje sobre a vocação do profeta, esta vocação, este chamado à contrariedade. O profeta de Deus, de certa forma, é sempre aquele que, como nós costumamos dizer assim, estraga a festa, no sentido de que muitas vezes no mundo as pessoas querem viver descomprometidas de Deus, querem viver valores que não são os valores que Deus nos pede, princípios que são os princípios que Deus nos pede, e criam muitas vezes estruturas no mundo que são as chamadas estruturas de pecado, que se fundamentam na desobediência à palavra de Deus. Esta desobediência pessoal, individual, que depois se expressa na criação dessas estruturas do pecado que existem no mundo, que nascem sempre de um coração, de uma alma desobediente a Deus. Veja o que aconteceu com Jeremias. O profeta Jeremias, por dizer a verdade, por corrigir o erro do seu tempo, da sua sociedade, ele é aprisionado, e se tem com ele a atitude mais fácil quando se quer abafar a voz de Deus, é matar a pessoa, desaparecer com a pessoa. Ele foi colocado num poço profundo, cheio de lama, para morrer ali de fome, morrer ali escondido, porque a palavra de Jeremias, a pessoa de Jeremias, era um apelo de Deus àquele povo que era infiel e não queria ouvir o que Deus lhe dizia. E a maneira mais fácil de resolver esse problema é fazer desaparecer quem incomoda, quem fala aquilo que Deus quer. E Jeremias é colocado dentro desse poço profundo, e o que acontece com aquele grupo de pessoas, com aquela sociedade? Tudo começa a dar errado, até fome eles começam a passar, por desobedecerem a Deus. E menos mal que tem um critério, e dizer: olha, o que está acontecendo conosco é porque nós erramos em relação ao profeta. Vamos trazê-lo de volta ao nosso meio, vamos ouvir o que ele diz, ainda que ele seja incômodo, ainda que não seja agradável escutar a sua palavra, mas vamos ouvir. Irmãos e irmãs, no mundo é sempre assim. Quando nós nos afastamos de Deus, pessoalmente, ou a nossa família, ou a nossa comunidade como tal, as coisas dão erradas, as coisas se desfazem, o bem desaparece, e as pessoas vivem do seu egoísmo, vivem da sua vaidade, do seu orgulho, da sua sensualidade, e aí
não existe mais a possibilidade da felicidade autêntica, verdadeira. E isto se aplica, como dizia, na nossa vida como pessoa, individualmente. Quando nós deixamos a Deus, quando nós trilhamos caminhos que não são os caminhos de Deus, as coisas não podem dar certo. E quando aparentemente dão certo, mas no fundo nós estamos semeando a nossa ruína, estamos semeando o nosso mal. O segredo é buscar sempre a Deus na obediência. A obediência muitas vezes dura, sofrida. Hoje nós vivemos uma realidade no mundo de rebelião contra Deus, uma verdadeira rebelião. A humanidade quer não somente se afastar de Deus, mas quer tirar Deus deste mundo, tirar o que Deus pede, o que Deus exige deste mundo, viver no mundo, numa sociedade sem Deus. E o resultado disso tudo é o que nós estamos assistindo: a desagregação da pessoa humana, a desagregação da família, a desagregação do próprio mundo. Quando se tira Deus do mundo e da vida das pessoas, o ser humano não tem mais limite na sua loucura. O ser humano não tem mais limites na sua capacidade de criar problemas e dificuldades. Qual é o remédio para o mundo? Qual é o remédio para a sociedade? É nos voltar para Deus, voltar o nosso coração e a nossa alma para Deus humildemente, entender o que Ele nos pede, a sua lei, que é uma lei de amor. A liberdade que Cristo nos trouxe não é a liberdade de desobedecer a Deus, de viver com outra lei que não é a lei de Deus, que é uma lei de amor. O remédio para a nossa vida é voltar para Deus. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina o que Ele veio trazer, o que a sua palavra, a mensagem da salvação, trouxe ao mundo. Jesus diz que trouxe o fogo, que Ele queria que este fogo se espalhasse por todo o mundo. O fogo que Jesus vem trazer é o fogo do amor de Deus, este amor que deve se espalhar como um incêndio de amor. Jesus não veio para destruir, não veio para desfazer o mundo, veio para salvar. E quando nós acolhemos a mensagem de Cristo, este fogo aquece a nossa vida, aquece a nossa alma, ilumina a nossa vida e cria também ao redor de nós focos deste incêndio de amor. Assim, o Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos ensina a acolher a sua palavra para incendiar o mundo, não do mal, não da destruição, mas do amor de Deus. E o resultado, muitas vezes, não é o resultado da paz humana. O que é a paz para o mundo? A paz para o mundo é a ausência de guerra. É muito interessante isso, as grandes potências de hoje, preocupadas com as guerras, essas coisas que nós estamos assistindo de atentados, de terrorismo e tudo isso. Mas muito interessante, porque quem fabrica as armas, quem vende as armas, essas grandes potências do mundo que se assustam diante da violência, mas são eles a origem deste mal que se espalha pelo mundo, mantendo o mundo numa situação de desunião, de ódio, povos e mais povos mergulhados na mais absoluta pobreza, na mais absoluta miséria, pela exploração daqueles que cada vez ficam mais ricos, cada vez têm mais poder. Portanto, Jesus não vem trazer este tipo de paz, a paz do acordo, do acerto entre os grandes, entre os poderosos deste mundo. A paz que Jesus vem trazer é a paz da justiça, é a paz da verdade,
é a paz do respeito um pelo outro, a paz de saber que o outro é igual a mim, não importa onde ele more, não importa onde ele viva, não importa que raça ele tem, que tradição ele tem, isso não importa, importa que é um irmão, que é um ser humano. A paz que Jesus traz, ela não é fruto do acordo, do acerto humano, é fruto do amor. E cabe-nos a nós como cristãos, me parece que esta é a mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus neste domingo, cabe-nos a nós cristãos espalhar ao redor de nós este amor de Cristo, este fogo do amor de Cristo. Nós não podemos, irmãos e irmãs, agir entre os poderosos deste mundo, mas nós podemos agir dentro da nossa casa, sendo mais respeitosos uns com os outros, sendo mais carinhosos uns com os outros, procurando de verdade assumir aquilo que um dia diante de Deus nós assumimos, por exemplo, no casamento, no matrimônio, o respeito que os pais têm que ter entre si, para com os filhos também, os filhos para com seus pais, irmãos para com os irmãos, as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós nos relacionamos. Isso nós podemos mudar, isso nós podemos ter uma atitude nova, diferente, e é isso que salvará a humanidade, que salvará o mundo. Não é o ódio, não é a violência, não é a guerra. O que vai salvar o mundo, na verdade, é aquilo que já salvou a humanidade, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. E o que vai salvar a nossa família, o que vai salvar o relacionamento onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, somente o amor, nada mais do que isso. Não há outro remédio. Fazer a experiência do amor, a experiência do perdão, a experiência da compreensão, a experiência do afeto, do carinho, do respeito um pelo outro. É isso que vai salvar a nossa vida, que vai salvar a vida dos nossos irmãos. Eu penso que neste domingo nós todos podemos pedir isso a Deus, que este fogo que Ele veio trazer ao mundo, o fogo do seu amor, possa também incendiar a nossa vida, aquecer o nosso coração e a nossa alma, e que nós criemos ao redor, cada um de nós ao redor de si, um foco deste amor, para que o amor de Cristo se espalhe entre nós, e para que nós possamos de verdade viver no dia a dia, nas realidades normais do nosso dia a dia, o amor que Jesus Cristo nosso Senhor veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.